Dia, seguidores, amigos do canal Nação Sarada. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida aqui nesta manhã e ela se encontra em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Acompanha comigo, 14, que diz assim, olha: porque certamente morreremos e seremos como a água derramada na terra, que não ajunta mais. Deus, pois, não tira a vida, mas lhe dará pensamentos, para que não fique banido dele o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como a água derramada na terra, que não se ajunta mais. O tema da mensagem é: o homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos seus dedos. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos seus dedos. Na verdade, isso é uma parábola do filme, do Paulo, o Apóstolo. Esse filme foi colocado em 2018. Se você tiver o desejo, o interesse de assistir, vale a pena. E então é conhecido como a parábola da vida plena, e é sobre isso que eu quero falar. Primeiro eu vou narrar a parábola e depois eu quero comentar sobre ela. O Paulo, então, ele diz assim: homens não morrem por algo que duvidam. Imagine-se olhar para o mar, você põe a mão na água, traz um pouco de água até você e imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos, até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à morte. Ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir juntando com tudo que você tem apreço nesse mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos seus dedos, mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Eu quero falar sobre isso, sobre essa parábola. Eu escolhi falar dessa cena, porque é simplesmente maravilhosa e real. Já faz alguns dias que ela está no meu coração. Os homens vivem pelo punhado de água que rapidamente escorre pelos dedos. É uma luta diária, as pessoas tentando segurar a própria vida. E como o apóstolo Paulo fala, ele fala assim que essa água, ela é a vida do homem, do nascimento à morte, Ela está sempre escorrendo por nossas mãos. Por quê? Porque não temos o controle sobre a vida. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não temos esse controle. Então viver por esse punhado de água que escorre das nossas mãos é simplesmente não ter o controle de absolutamente nada. Porque a vida é assim. É como essa água que você pega e quando você olha, as suas mãos estão totalmente vazias, não há absolutamente nada, já se foi. A vida do homem também é assim, E o homem vive por esse punhado de água. Ele vive por esse punhado de água que ele não pode segurar, que ele não pode deter, que ele não pode reter em si mesmo. Já nós, o cristão, ele vive pelo vasto mar, pela extensão infindável de água, porque a nossa vida em Cristo é todo o vasto mar. O cristão, ele não vive pela água que escorre pelos seus dedos. O cristão, ele vive pelo mar, porque Cristo é toda a água, o vasto mar, tudo que nos cerca. É isso que é a nossa vida. Nós não vivemos nos preocupando com o dia do amanhã. Nós não vivemos nos apegando a absolutamente nada, porque temos a plena certeza que tudo isso escorre pelos dedos. Mas olhamos para o mar e temos a certeza de que nós vivemos pela expansão do mar, porque é isso que o cristão acredita. Ele acredita num Deus maravilhoso, soberano, que está no controle de todas as coisas, que tem o domínio, o poder sobre todas as coisas, Então, toda a extensão de água que nos cerca, tudo isso
é o que nós vivemos. Nós vivemos pela extensão da água, porque toda a água que nos cerca, toda a extensão que nos cerca é Cristo absorvendo a nossa vida, é Cristo absorvendo o nosso ser, é Cristo nos conduzindo, nos tomando pelas mãos, nos guiando, nos direcionando e dizendo: não tenha medo de absolutamente nada. Agora já o homem, ele vive apenas pela água que escorre entre os dedos, e essa água, meu irmão, é tudo que o homem tem apreço nesse mundo: dinheiro, sucesso, fama, tudo que ele tenta segurar entre os dedos, porém vai embora sempre. Por quê? Porque ele vive por esse punhado de água. É tudo que ele tem apreço. Ele tem apreço pelo dinheiro, ele tem apreço pela fama, ele tem apreço pelas coisas que ele não consegue segurar. O apóstolo Paulo estava dizendo: esse punhado de água não tem valor para mim, porque ele dizia: viver é Cristo, morrer é lucro. Ele dizia isso porque o punhado de água não tinha importância para ele. Ele não vivia pelo punhado de água, ele vivia pelo vasto mar. A vida dele estava nas mãos de Cristo. Então ele tem a capacidade de dizer assim com total firmeza e fé: viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu viver, eu vivo nele. Se eu morrer, eu morro em Cristo. Era isso que o apóstolo Paulo acreditava. Ele lutava sim pelo reino de Cristo. Ele lutava para que esse reino pudesse ser colocado diante das pessoas e pudesse mudar a vida das pessoas. Do que vale correr atrás de um punhado de água? Do que vale viver uma vida sem sossego, sem paz, buscando sucesso, talento, fama, buscando coisas das quais você não pode segurar? Se tudo isso fosse felicidade, então as pessoas ricas jamais seriam infelizes, jamais ficariam doentes, depressivas, com problemas de saúde emocional. Por quê? Porque a pessoa está tentando segurar com as mãos a própria vida e não dá para segurar. Você não pode segurar a vida com as próprias mãos. A nossa vida é como esse punhado de água, vai se escorrer toda, vai começar a descer, sumir, e quando você olhar não tem absolutamente nada, porque você não tem o controle sobre a sua vida. Mas se você viver pelo vasto mar, você vai entregar o controle da sua vida nas mãos daquele que é maior que você. Você vai entregar o controle da sua vida naquele que tem poder para mudar a sua história. Se você viver pelo vasto mar, você não vai se importar com mais nada. Ele disse assim: porém o reino que eu falo, para o qual eu vivo, é como o resto de água do mar. Eu não estou preocupado com a água que se escorre entre os meus dedos. Era isso que o Paulo estava dizendo. Porque eu não vivo por essa água, mas eu vivo pela expansão do mar. Porque o reino do qual eu falo é maior que tudo isso. Porque o reino do qual eu prego é maior que tudo isso. Porque o reino do qual eu creio é toda a expansão do mar, é infinito. Você olha e não vê fim, porque a vida em Cristo não tem fim. Viver em Cristo não tem fim. É por isso que o apóstolo Paulo diz: viver é Cristo e morrer é lucro. Não tem fim. Já carregar aquele punhado de água e tentar reter sua vida não dará resultado. Porque o homem vive por esse punhado de água que escorre pelos seus dedos, mata por esse punhado de água, cometem crimes horrorosos, hediondos por esse punhado de água, simplesmente porque não sabem que existe um vasto mar. Então eu acho tremendo quando o apóstolo Paulo diz: porém o reino do qual eu falo e eu vivo é o resto de água que escorre para o mar. É toda aquela extensão, é todo aquele punhado de água. É para isso que eu vivo. Ele estava dizendo: eu vivo por algo maior, eu vivo por algo que vai além, eu vivo por algo que não está nas minhas mãos, porque eu não tenho controle daquilo que eu vivo. Eu não tenho controle da minha própria vida. O controle da minha própria vida está em Cristo. Era nisso que o apóstolo Paulo crê.
Ele cria de todo o seu coração. Eu também creio. O controle da minha vida não está nas minhas mãos. O controle da minha vida está nas mãos de Cristo. Eu não vivo pelo punhado de água. Eu vivo pela expansão do mar. Eu vivo por toda aquela água que me cerca. Porque a vida em Cristo é além daquilo que se pode imaginar. Pare de correr atrás de coisas das quais você não pode reter. Você não pode reter a água em suas mãos. Vai chegar o momento que ela vai se escorrer e você vai ficar com as mãos completamente vazias. Você não pode continuar tendo apreço apenas pelo dinheiro, sucesso, fama e tudo aquilo que você tenta segurar entre os seus dedos. Você não pode continuar vivendo somente em busca de apreço. Você precisa entender e entregar a sua vida às mãos daquele que pode, que tem o controle total e o controle acima de todas as coisas da sua vida. Jesus é quem tem esse controle. Viva por Ele, morra por Ele se for preciso, mas não se esqueça, é uma grande tolice viver a vida por um punhado de água que vai se escorrer pelos nossos dedos. É uma grande tolice tentar viver a vida por esse punhado de água. Ele disse: você se abaixa, pega a água, mas quando você olha, ela já escorreu pelos seus dedos. Não dá tempo. É o tempo de agachar e levantar e a água se foi. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Se nós agacharmos para pegar água, quando nós nos levantarmos, ela já se foi. Assim é a vida do homem. Assim é a vida do homem. Você não tem o controle sobre ela. Você não tem o controle sobre absolutamente nada. Por mais que você se cuide, por mais que você faça tudo para ter uma vida saudável, uma vida maravilhosa, por mais que você faça as coisas corretas, não existe controle sobre a sua vida. É melhor você viver pela expansão do mar. É melhor você viver por todo o resto de água. É melhor você viver por Cristo. É melhor você viver e entregar o controle nas mãos dele. E não tenha medo. Ele vai cuidar de todas as outras coisas. Ele te dará tudo o que você precisa. Nada te faltará. Coisa alguma faltará na sua vida. Coisa alguma te faltará. E você viverá em paz. E quando partir, partirá em paz. E como o próprio apóstolo diz, morrer é lucro, porque ele vive pela expansão da água. Ele vive por todo o vasto mar. Ele vive porque Cristo está nele. Nós vivemos porque Cristo está em nós. Vivemos por toda a expansão do vasto mar. Vivemos porque Cristo assim determinou. E eu quero encerrar dizendo para você: o homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos seus dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem por toda aquela água, porque sabe que a vida deles pertence a Cristo Jesus. Viver é Cristo, morrer é lucro. Essas são as palavras de apóstolo Paulo, um homem que serviu a Deus de corpo, alma e espírito. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai poderoso, abençoa cada vida que está nesse momento ouvindo essa mensagem, assistindo. Meu Pai, que o Senhor possa entrar no coração dessas pessoas e elas possam ter a certeza de que querem viver para Cristo e confiar suas vidas em Cristo,
porque nada mais há para se fazer. Uma vez que estamos em Cristo, somos novas criaturas. A Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Deixamos para trás a nossa antiga vida, nossas preocupações, ansiedades e medos, nossos anseios, e passamos não mais a viver pelo punhado de água que escorre pelos nossos dedos. Passamos a viver pelo vasto mar, por toda a expansão de água, porque a nossa vida está em Cristo e Cristo está em nós. Viver é Cristo, morrer é lucro. Deus abençoe a sua vida. Te dê uma semana maravilhosa, cheia de confiança, de certeza de que Cristo está convosco. Acima de tudo, que Ele esteja no controle da sua vida. Olha, compartilhe esse canal, se inscreva nele, ative o sininho, deixe o seu like aí, ajuda-nos a crescer. Queremos atingir mais vidas através da mensagem de Deus. Esse é o objetivo desse canal e eu conto com você. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Amém e graças a Deus.